Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé, chegando até aí onde você se encontra. Que alegria estarmos juntos. E eu já quero perguntar se você está inscrito no nosso canal aqui da Canção Nova Oficial no YouTube. Não está inscrito ainda? O que você está esperando? Inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, dá o joinha, dá o like, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a muitos lares, muitos corações. Também clica aí no sininho, né, que aí você vai receber notificação, Canção Nova no YouTube. Preparando um vídeo novo, você vai ser devidamente notificado. E também, e não menos importante, você deixa aí o seu comentário, sua sugestão, sua crítica, enfim, o que você quiser, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Nós vamos acolher com todo amor e carinho esse seu comentário. Deus abençoe você. Bom, recado dado. Hoje no Catecismo da Igreja Católica nós vamos refletir sobre o número 893 do Catecismo da Igreja. Estamos falando a respeito da constituição hierárquica da Igreja, falando a respeito do clero, né? O Santo Padre o Papa, o Colégio Episcopal, os presbíteros, os diáconos. E aqui falando a respeito do bispo, na semana passada nós refletíamos sobre o munus que o bispo tem de ensinar. E agora nós vamos ver sobre esse munus, ou seja, essa função, né, esse encargo que o próprio Espírito Santo deu ao bispo de santificar. Então ele tem também esse munus, o munus de santificar. E no número 893 do Catecismo está escrito o seguinte: o bispo tem também a responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio supremo, em particular na Eucaristia, que ele mesmo oferece ou da qual garante a oblação pelos presbíteros, seus cooperadores. Pois a Eucaristia é o centro da vida da igreja particular. Aqui só um parêntese. São João Paulo II, durante seu pontificado, ele escreveu uma encíclica muito bonita a respeito da Eucaristia, chamada Ecclesia de Eucaristia. E nessa encíclica, Ecclesia de Eucaristia, ele tem uma frase muito impactante, que ele diz o seguinte: a igreja vive da Eucaristia. Vou repetir: a igreja vive da Eucaristia. E nessa encíclica, então, ele fala isso, que a igreja vive da Eucaristia, e está exatamente, é isso que o Catecismo da Igreja está falando. A Eucaristia é o centro da vida da igreja particular. O bispo e os presbíteros santificam a igreja por sua oração e seu trabalho, pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Santificam-na por seu exemplo, não agindo como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho, como ensina São Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3. É assim que chegam com o rebanho que lhes está confiado a vida eterna, como também nos ensina Lumen Gentium, no número 26. Então veja só, meu irmão e minha irmã, aqui vai falar que o bispo e os presbíteros, né, que cooperam com o bispo nessa igreja particular, nessa diocese, eles têm esse munus de santificar. E como é que acontece isso? Como é que eles exercem isso? A partir do exemplo. Mas também o Catecismo vai falando aqui que também pela oração, pelo trabalho, quando eles ministram os sacramentos da igreja sobre nós, sobre o povo de Deus. Mas aqui também vai dizer que eles santificam, né, a igreja também pelo ministério da palavra. E aqui que eu gostaria de me deter um pouquinho com você, a respeito desse ministério da palavra. Porque o Papa Francisco, ele, na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele vai falar aqui no número 135 a respeito da homilia, que é exatamente aquele momento dentro da liturgia, da celebração eucarística, em que o bispo, em que o presbítero, em que eles vão ministrar essa palavra, dentro desse contexto litúrgico, vão ministrar a palavra para o povo de Deus, para os fiéis cristãos ali reunidos. E o Papa Francisco diz o seguinte, presta atenção, número 135 da Evangelii Gaudium: consideremos agora a pregação dentro da liturgia, que requer uma séria avaliação por parte dos pastores. Determinei particularmente, até com certa meticulosidade, na homilia e na sua preparação, porque são muitas as reclamações relacionadas com este ministério importante, e não podemos fechar os ouvidos. A homilia é o ponto de comparação para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro de um pastor com o seu povo. De fato, sabemos que os fiéis lhe dão muita importância e muitas vezes
tanto eles como os próprios ministros ordenados sofrem, uns a ouvir e outros a pregar. É triste que assim seja. A homilia pode ser realmente uma experiência intensa e feliz do Espírito, um consolador encontro com a palavra, uma fonte constante de renovação e crescimento. Então veja, a homilia dentro da celebração eucarística é esse momento de encontro com a palavra. O Papa Francisco vai dizer que é um consolador encontro com a palavra, uma experiência intensa e feliz do Espírito, uma fonte constante de renovação e crescimento. E como é duro, eu não sei quanto a você, mas como é duro, é doloroso quando você vai participar, por exemplo, da missa do domingo, que você vai se alimentar da palavra de Deus e aquela homilia não atinge o coração, aquela homilia não lhe abastece, não lhe atende nas suas necessidades. Você já viveu essa experiência? Eu já vivi, de sair de uma missa e sair com aquele gostinho de precisava de algo a mais, parece que faltou alguma coisa, essa homilia não me preencheu, porque se falou de tantas coisas, menos da palavra de Deus. E como é triste isso, o Papa Francisco vai dizer, como é triste, né? É triste que assim seja, que ministros ordenados sofrem, uns a ouvir e outros a pregar. A homilia não pode ser uma experiência dolorosa, pelo contrário, tem que ser uma experiência edificante para todos nós. Por isso eu quero convidar você, nesse Luz da Fé, a rezarmos pelos nossos ministros ordenados, para que eles caprichem na homilia, e para que essas homilias possam atingir o nosso coração, preencher o nosso coração, ser de fato isso que o Papa Francisco está colocando aqui, um consolador encontro com a palavra de Deus. O Papa Francisco também vai citar aqui Romanos 10, 14 a 17, e a palavra de Deus em Romanos 10, 14 a 17 diz o seguinte, ela vai dizer que como invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele que não ouviram, e como ouvirão se ninguém o proclamar? E como proclamarão se não houverem enviados? E aí vai dizer, logo a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, diante dessas palavras do apóstolo Paulo, vamos pedir isso, que as homilias na nossa paróquia, na nossa comunidade, vamos rezar pelo nosso sacerdote, pelo nosso bispo, para que essa homilia de fato seja esse encontro com a palavra, porque a fé vem pela pregação. Não sou eu que estou inventando isso, está aqui na palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação ela precisa estar embasada, centrada, edificada, fundamentada na palavra de Cristo. Quando a pregação da palavra, quando aquela homilia vai para contexto político, vira como quase que uma oratória de sindicato, quando vai para um outro caminho, que não é o da palavra de Deus, isso não preenche a alma, não preenche o coração dos fiéis cristãos. Então vamos rezar? A gente precisa rezar. Rezar para que a palavra de Deus cada vez mais nos atinja. Eu quero terminar contando esse fato curioso e engraçado de um escritor norte-americano chamado Mark Twain. Ele é um escritor norte-americano, um grande romancista, e ele conta o seguinte, alguns anos atrás estava assistindo a um ofício religioso, quando um missionário veio fazer a pregação do dia. Começou a falar sobre a caridade, com tal brilho que a todos comoveu. Não fugia ao sentimento geral e já tinha uma nota de $100 na mão para colocar na bandeja de doações. Via gente até com mais dinheiro nas mãos para doar. Pois bem, atingindo o clímax daquela pregação, o orador não soube parar. E continuou falando, o calor ia ficando mais forte e o sono ia se apoderando dos ouvintes. Meu entusiasmo foi descendo até $50. O homem continuou a falar e meu entusiasmo e meus dólares continuaram a descer. Finalmente, quando a bandeja passou por mim, coloquei nela 10 centavos. Veja, a palavra de Deus precisa atingir. Quando a palavra de Deus se torna uma palavra humana, ela não atinge mais ninguém. E aí os $100 se transformam em 50 centavos. Você está entendendo? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando ela é palavra de Deus, ela converte. Quando é palavra humana, ela não converte ninguém. É isso que eu quero pedir, Senhor. Vamos rezar uma Ave Maria e pedir mesmo isso. Que a partir de agora, nosso bispo, nossos sacerdotes, possam de fato ter esse mundo de santificar também pelo ministério da palavra. E que as homilias possam preencher o coração do nosso povo, atingir o coração do nosso povo, fazer bem e ser esse encontro feliz com a palavra de Deus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero terminar dando essa dica aqui para você. Tá vendo essa camiseta linda? Daqui a pouquinho, dia 19, festa de São José, solenidade de São José. Olha aí, dica para você, tá aparecendo aí no seu vídeo, loja.cançonova.com, você adquire, vai ficar bonitão para essa solenidade de São José, que vai ser agora no próximo dia 19. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço.